No dia 16 de setembro, o Tribunal de Justiça da Paraíba e a Escola Superior da Magistratura realizam o encontro Justiça e Imprensa, uma conversa entre dois mundos. Para falar um pouco mais sobre esse importante evento, eu converso agora com um dos coordenadores do encontro, o juiz Antônio Carneiro de Paiva Júnior. Como vai, doutor Antônio? Tudo bem, Raquel. Prazer recebê-lo aqui. É um prazer todo nosso. Doutor Antônio, o juridiquês, que é o excesso de termos jurídicos, aqueles termos técnicos restritos ao mundo profissional do operador do direito, esse juridiquês, ele dificulta a aproximação entre o Poder Judiciário e a imprensa e aumenta aquele abismo que existe entre esses dois mundos. Então, como vencer esse desafio? Né? Nós vamos tentar discutir no próximo dia 16, na quinta-feira, no auditório da ESMA, essa questão do juridiquês e muito mais do que isso. Nós vamos tentar levar ao público, né, como funciona o judiciário, que serviço nós prestamos e nós estamos, na verdade, nos preocupando com a qualidade do serviço, né? A satisfação do usuário, né? Essa questão do juridiquês é um entrave e, como você bem disse, é um abismo, né? Todo esse vocabulário rebuscado, toda essa situação toda que a gente vive, em que muitas vezes, né, o juiz termina uma audiência e a parte olha para o advogado, né, e fica com aquele ar perplexo, né, como a dizer, e aí, eu ganhei ou perdi a causa? E isso não há situação mais angustiante para um juiz do que isso. Agora, a Associação dos Magistrados do Brasil, inclusive, é autora de uma campanha nacional pela simplificação da linguagem jurídica, ou seja, parece até que o juridiquês está no banco dos réus. O senhor diria isso? O senhor concorda com isso? O juridiquês está em vias de ser extinto e quem tem a ganhar com a abolição dessa prática? Só a imprensa? Quem mais tem a ganhar além da imprensa com isso? Olha, eu não acredito na extinção do juridiquês. Nós adquirimos no longo desses séculos, né, diversos termos e expressões que faz com que o profissional do direito se comunique também através do juridiquês com a sociedade. Mas o que se busca, e a campanha da Associação dos Magistrados, é no sentido de evitar aquele excesso de vocabulário rebuscado de forma a tornar inacessível, né, a atividade do judiciário, né? O judiciário sempre teve aquela tendência de se encastelar, mas os jornalistas eles se queixam muito da inacessibilidade dos juízes. Então, como a Justiça Paraibana tem lidado com essa questão? Essa é a nossa grande expectativa, né? No sentido de fazer com que esse processo de desencastelamento, onde os juízes saiam dos gabinetes, onde os juízes saiam dos ambientes forenses, saiam dos palácios da justiça, até porque o ambiente de palaciano, o ambiente forense, por si só, já distancia a grande população, né, os nossos jurisdicionados, de nós juízes, né? E é preciso que a gente corte na própria carne, né? É preciso que nós juízes tomemos à frente desse processo, que é um processo revolucionário, que é uma mudança de paradigma, é uma mudança de história, não é fácil. Agora, cada vez mais a gente vê ingressando na magistratura, né, e a gente assiste isso com muita satisfação, porque são juízes jovens, né, são juízes com outras mentalidades, que sabem que tem que manter a liturgia do cargo, tem que manter os formalismos mínimos que a atividade judicial exige, mas sem se afastar do povo, sem fazer com que desconheça a sociedade em que ele está atuando, né, e eu acho que é por aí. Agora, onde é que a imprensa brasileira tem falhado ao divulgar fatos relacionados ao Poder Judiciário? Eu me recordo bem daquele caso da CPI do Mensalão, em que o Supremo Tribunal Federal ele decidiu que as pessoas que comparecessem à comissão parlamentar tinham o direito, e os integrantes da comissão deveriam obedecer o princípio, né, de proibição daqueles integrantes de autoincriminar-se, né? É um princípio constitucional, é um princípio que não se discute, mas a imprensa divulgou de uma forma transversa, né? Alguns órgãos da imprensa divulgaram da seguinte forma: STF permite que acusado minta na CPI. Então isso distorceu a realidade dos fatos, né? Trouxe um equívoco muito forte para a cidadania, à medida que deu a impressão à sociedade de que o judiciário estava avalizando uma conduta
antiética, uma conduta ilícita, uma conduta da mentira. E nós entendemos que as assessorias de imprensa, né, os órgãos de comunicação dos tribunais, né, têm que rever esses posicionamentos, né, fazer com que converse com os órgãos de imprensa para que a situação seja outra. O Tribunal de Justiça da Paraíba dispõe agora de um bem aparelhado núcleo de televisão, um órgão diretamente subordinado à presidência do tribunal. É o único tribunal paraibano a dispor de um setor como esse. Agora, eu queria saber como é que os juízes paraibanos como o senhor receberam mais esse veículo de comunicação. Um núcleo de televisão, uma ferramenta de comunicação, né, do próprio judiciário, nada mais é do que a preocupação dos dirigentes, nada mais é do que os gestores do judiciário se modernizando, mostrando que aquele judiciário fechado, aquele judiciário impermeável, em que se encastelava em seus palácios e achava que estava acima de todos, já não mais existe, já não há mais espaço para isso, né? Então, a proposta de estratégia, de avanço, de modernização, passa por tudo isso, né? Passa por tudo isso. Então, aquela questão de falta ou pouca preocupação com a imagem deixou de existir. Doutor Antônio, as assessorias de imprensa de alguns órgãos geralmente fazem um trabalho puramente institucional, ou seja, a informação existe, mas ela só circula dentro do próprio órgão, da própria instituição, ela não sai dali, ela não atende a quem realmente precisa da informação, que é o público externo. Então, como divulgar as coisas que são do interesse de uma instituição sem colocar em risco a imagem que essa instituição tanto preza? Assessorias de imprensa dos tribunais, né, tem também que pensar na primeira instância, nos juízes que estão nas comarcas dos interiores, tendo dificuldade de se relacionar com a imprensa, com a mídia, com os repórteres, com os profissionais que o procuram, até porque nós não fomos formados para isso. Nós temos essa dificuldade e a nossa luta é fazer com que esse diálogo seja cada vez mais aprimorado, né? Falar a linguagem da imprensa e a imprensa saber traduzir para o jurisdicionado aquilo que a nossa atividade está fazendo, que seja uma atividade cada vez mais transparente, mas acima de tudo eficiente. Essas e outras coisas serão debatidas no próximo dia 16, durante o encontro Justiça e Imprensa, que vai ser realizado na ESMA. Quem pode participar desse encontro, doutor Antônio? O público-alvo do nosso evento, na verdade, são jornalistas e integrantes do sistema de justiça aqui hoje. Quem vai participar como palestrante, quem vai participar como debatedor nesse encontro Justiça e Imprensa? Na verdade, a grande convidada do evento será a jornalista Jo Mazzarolo. Ela é diretora de jornalismo da TV Globo Nordeste, no Recife, e vem, né, debater conosco tudo isso que a gente está debatendo aqui agora, né? Além dela, nós teremos a participação do nosso colega juiz aqui da Paraíba, doutor Hermance, né? Doutor Hermance Gomes, ele já vem trabalhando esse tema de juridiquês há um certo tempo e faz com muita propriedade, né? E por isso nós convidamos para que ele, antes da palestra da jornalista Jo Mazzarolo, ele pudesse, né, falar sobre um pouco essa questão do vocabulário rebuscado e do formalismo inútil. E teremos, né, nessa conversa, que não será um seminário em si, mas uma conversa muito franca com todos os participantes, também alguns juízes e membros da imprensa local. Ok, hoje eu conversei com o juiz Antônio Carneiro de Paiva Júnior, que é um dos coordenadores do encontro Justiça, Imprensa, uma conversa entre dois mundos. Eu agradeço a participação do doutor Antônio e até a próxima.